aos idiotas, falsos patriotas, vendilhões do templo nação. Digo não aos canalhas e a toda a tralha que odeia quem trabalha. Digo vez, chegará a vossa vez e a vocês restará o lixo da história. Ao juiz, magistrado, pau mandado atolado, na toga alugado, te diga infeliz. Meretriz, algoz voraz, tua alma sem paz, tua casa sem calma, tua palma palmatória, tua fala fina, alegrando a escória. Teus dias de triste glória, tudo finda, e ainda tua gala espúria. Aos donos das TVs e dos jornais, aliás, não digo grito, inimigo! Teu castigo comigo virá e vigorará a falência, a concordata, o preço da cocaína, a fuga de denunciantes e amantes, e as empresas claudicantes mediante e mendicantes a ruína. Ao construtor do novo e seu motor, digo amor, amante, avatar avante, e irradia, radiante, a ira toda volta minarás pelas ruas, e todo peleiro em desassossego se torna assustado, pra dormir, um olho aberto e o outro fechado, pra comer, temer o veneno, pra trepar, temer o punhal, pô, 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 e todo pipoco esperar a bomba, bala, o terror, que a cruviana do tempo sobre. Lendas impacientes falam por minha carne, mudando essas formações terrenas, espalhando-se. Eu vou tornar eu mesma um encantamento. Personagens multiformes, ruidosos e escuros, saltando de volta e adiante em páginas brandas. A história que eu vou contar agora é uma história muito antiga. Uma história que vem de muito, mas muito longe. Eu conheci essa história na época que eu era criança ainda. Quem me contou essa história foram os meus parentes mais velhos. Quem me contou essa história foi os meus parentes mais velhos. E eles conhecem essas histórias aqui desde a época que eles ainda eram mais novos. Uma história viva, que nunca foi esquecida por mim. Eu venho trazendo essa história comigo por muito tempo. Eu sinto que chegou o momento de eu contar ela. Pois bem, o sertão é assim.
quando tá no inverno, é bem verdinho. Chega a dar gosto. Mas às vezes também fica acinzentado da seca. E quando chega no fim do dia, é só o alaranjado do sol. Quando eu era criança, minha mãe levava eu e meus irmãos para o interior. Parecia que cumpria assim um ritual de nos levar para o sertão, para a gente conhecer nossas origens. Toda férias era aquele ribuliço de arrumar mala, pegar ônibus e fazer esse caminho no rumo do sertão. Lá na casa da minha avó, a luz era no lampião. A água tinha que ir buscar de jumento no açude, quase todo dia. O café era pilado e torrado em casa, e a gente comia o que era plantado no roçado. Era uma animação passar as férias no interior, brincar com os primos, comer siriguela, tomar banho de açude. Era muito bom aquele tempo. E quando era de noite, era um breu medonho. Não dava para enxergar nada nos terreiros. Era só penumbra, sombra e vultos. Mas quando a gente olhava para o céu, era tanta estrela piscando que a gente até esquecia o breu da terra. E nas noites de lua cheia, o terreiro ficava alumiado, que era uma beleza. E justamente nessas noites de lua, que os meus tios e minhas tias se reuniam no parapeito da casa da minha avó para contar histórias. Cada qual contava uma história mais diferente que a outra. Era a história da família, do roçado, lendas, histórias de Trancoso e Malassombro. Em uma dessas noites, um dos meus tios contou uma história que me deu até uns arrupios, mas que eu me atentei a cada detalhe dessa história. Era a história da Cruviana. Os mais antigos contam que a Cruviana aparecia depois da meia-noite. Às vezes, ela aparecia rasgando a mata, derrubando árvores, arrancando telhado e levantando nevoeiro. E não tinha uma alma viva nesse sertão que não tivesse medo da sua aparição. Os tios sempre diziam pra gente: quem não dormisse antes da meia-noite era capaz de encontrar a Cruviana. Mas eu era uma criança muito maluvida, queria saber se aquela história era verdade ou era só prosa dos meus tios. Um dia, eu deitada na minha rede, fechei os olhos e fingi que estava dormindo. Esperei todo mundo se deitar e dormir. Fiquei ali bem quietinha. Foi aí quando o relógio bateu meia-noite, eu senti um vento frio. Foi quando eu abri os olhos e vi só o fumacê. Não é que a aparição estava lá. E aí que eu morri.